Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje vamos ter uma entrevista muito especial, como sempre. O professor Adalto Lourenço, físico, catedrático, cientista e homem de Deus, mais uma vez passa por São Paulo e nos empresta um pouquinho do seu tempo para uma entrevista e para a gente conversar abertamente, sem pauta pré-definida, a respeito das coisas que envolvem conhecimento científico, palavra de Deus e fé. Ele entende como ninguém dessas três coisas e vai nos ajudar, principalmente nesses tempos do século XXI, em que aparentemente ter fé significa não acreditar na ciência e vice-versa. Será verdade mesmo? Como entender a palavra de Deus escrita há tantos séculos atrás na linguagem científica? Por exemplo, o DNA não aparece nas escrituras, não mesmo? E o DNA mitocondrial, que a ciência não divulga muito e que prova que todos os seres humanos descendem da mesma mulher? Os dinossauros não estavam na Bíblia? Deus não os criou? Será que os fósseis são coisas forjadas pela ciência para provar que a Terra é muito antiga? Aliás, quantos anos tem a Terra? O universo está ou não em expansão? E coisas que a gente vai lembrando durante a conversa. Você não pode perder. Está no ar o Vejam Só. Hoje o programa não é um debate, é uma entrevista que vai virar um pouco de debate, porque eu tenho várias perguntas complicadas e sem pauta pré-definida. O professor Adalto não viu nada do que eu pensei, né? Mas a gente vai falar sobre ciência e fé. Professor Adalto Lourenço, muito obrigado pela sua presença, paz e graça. Bem, prazer mais uma vez estar contigo aqui, Heber. O irmão é cristão de que confissão? Eu sou da igreja presbiteriana. Eu até brinco com as pessoas, meus pais me levaram para a igreja com 7 dias de idade. Sério? Mas eu me converti por volta de uns 10 anos. Ali eu entendi o que significa o que Cristo fez por mim. 7 dias? 7 dias foi quando meus pais me levaram. 10 anos de idade foi quando eu entendi a minha situação diante de Deus, que eu precisava de um Salvador. O irmão é membro de qual igreja? Sou membro de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Redentor. Em Limeira? Atualmente estou como membro lá nos Estados Unidos, que eu estou um pouco lá e um pouco aqui. Ah, tá. Aliás, o senhor está de viagem para lá mais uma vez, né? Cheguei e estou voltando para lá de novo. Ah, tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E a gente vai assistir a matéria que fala um pouquinho do professor Adalto Lourenço e da sua obra, e já voltamos com várias perguntas para ele responder de sopetão aqui no Vejam Só. Você com certeza já fez essa experiência aí na sua casa. Colocou água e óleo no mesmo copo. Comprovação é que os dois não se misturam. Efeito muito parecido quando falamos de ciência e religião. O fenômeno parece o mesmo. Eles não se misturam, ou pelo menos essa é a opinião de muitos. É algo que foi criado durante anos e que parece que nunca mudou. Na verdade, apenas foi reforçado. Pessoas de dentro da igreja dizem que o cristão não pode trabalhar ou fazer ciência. Muitos cientistas dizem que não pode ou não existe ciência de verdade quando ela se mistura com a religião. Porém, em alguns momentos da história, aparecem homens e mulheres dispostos a quebrar essa barreira e mostrar que os dois podem sim andar juntos e ainda mais, eles podem se complementar. Um desses homens é Adalto Lourenço, mestre em física, com especialização em física de superfície. Além disso, graduou-se em teologia e música sacra pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Os seminários ministrados sobre o tema criação e evolução geram muito debate, tanto na academia quanto dentro da igreja. E esse
tem sido o trabalho de Adalto nos últimos anos. Levar um pouco de conhecimento, tanto para aqueles que defendem a religião, como aqueles que defendem a ciência, mostrando que os dois podem sim caminhar juntos. E quando tem debate e principalmente polêmica envolvida, é claro que vira assunto aqui do programa Vejam Só. E hoje, com muita alegria, recebemos para uma entrevista mais do que especial o físico e teólogo Adalto Lourenço. Fique ligado, o programa Vejam Só de hoje está apenas começando e você com certeza vai aprender muito. Antes de começar as perguntas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o livro Como Tudo Começou, que eu, digamos, o meu, que o senhor me deu, foi extraviado. Muito provavelmente está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em posse de um estudante de ciências biomédicas que o emprestou, sem me avisar. Mas, enfim, está em boas mãos. Ele está esgotado. Olha, o livro esse ano, inclusive, agora no mês de outubro, ele estará completando 10 anos do seu lançamento. Algumas pessoas, inclusive, perguntaram, você não planeja fazer uma segunda edição? Ainda não. O material que está lá dentro do livro, que é contido no livro, é um material extremamente atualizado. Durante esses últimos 10 anos, alguns exemplos poderiam ser alterados, mudados, mas a essência continua exatamente a mesma. Então é um material, inclusive o livro trata especificamente da questão do criacionismo científico. E como é que a gente acha o livro se ele está esgotado? Essa é uma boa pergunta. Só ligar lá na editora Fiel. Eu até brinco com o pessoal, é fácil lembrar, eles não são corintianos, mas são da Fiel. Pode ligar lá e fala, pessoal, olha, o livro está esgotado. Então pede para reimprimir, ou seja lá o que for. Existe versão eletrônica? Ainda não. Esse é um projeto que eu sei que a editora está trabalhando também. Eu estou trabalhando em alguns livros, são livretes, justamente para esse projeto do e-book. O primeiro, inclusive, já se encontra no site da Amazon.com.br. É um livro intitulado 10 mitos sobre o criacionismo. São 10 áreas específicas que pessoas falam, o criacionismo é isso. Não é verdade. O criacionismo não aceita aquilo. Não é verdade. Então são as 10 áreas que as pessoas mais falam que o criacionismo ou ele não é, ou ele aceita, ou ele não aceita, que não são verdadeiras. Eu coloquei nesse livrete, 10 mitos sobre o criacionismo. Uma das perguntas que sempre emerge quando o senhor vem é a comparação entre criacionismo e a teoria do design inteligente. Aliás, o Dr. Eberlin esteve aqui recentemente falando sobre o design inteligente. Tem alguma diferença aguda entre as duas? Basicamente não. Vou tentar ilustrar da seguinte forma. Imagine um círculo. Dentro desse círculo que eu estou montando aqui dentro estão todas as propostas do criacionismo científico, todas elas. Uma das propostas que o criacionismo científico tem é exatamente a proposta do design inteligente também. Então, o design inteligente seria um círculo menor dentro desse círculo maior que é o criacionismo científico. Então, na teoria dos conjuntos que a gente aprendia na matemática, ele está inserido no conjunto do criacionismo. Correto. Perfeitamente. Uma das coisas que tem chamado muita atenção, professor Adalto, inclusive nós aqui nessa emissora fizemos aí uma exibição de uma entrevista do senhor, um pedaço da entrevista do senhor, a respeito do DNA mitocondrial. E isso a gente não vê a ciência falar, ninguém alardeia, mas é um fato científico. O que é o DNA mitocondrial e como foi que ele surgiu na história da ciência? O DNA mitocondrial faz parte de um material genético que todos nós, seres humanos, temos. Eu vou limitar apenas aos seres humanos. Tá? A questão que é muito específica sobre ele é que é uma informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pelo lado feminino. Eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas possuem o material genético, o DNA mitocondrial, da minha esposa. Elas não possuem o meu. Porque o meu, por ser homem, não é repassado. Na década de 80, uma pesquisadora, a doutora Rebecca Ellican,
ela fez um trabalho espetacular. Ela pegou praticamente quase 150 amostras de DNA mitocondrial de pessoas do mundo todo. Aborígenes da Austrália, pigmeus na África, esquimós, índios aqui da América do Sul. Ou seja, um trabalho fascinante de amostras. E ela começou a comparar o DNA mitocondrial dessas amostras. A conclusão que ela chegou foi totalmente inesperada. A conclusão foi que todas essas pessoas, independente de qual grupo elas pertençam ou tenham pertencido, teriam vindo de uma única e mesma mulher. Tanto é que o estudo hoje é conhecido como EVA mitocondrial. O fascinante disso é que eu não posso chegar e dizer assim, está vendo, olha, isso aí está provando a Bíblia. Mas o que a ciência chegou à conclusão que é exatamente aquilo que a Bíblia tem dito o tempo todo. Que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Isso é década de 80. Então, tem 30 e poucos anos. Correto. Essa descoberta. Não seria, assim... Por que a gente não vê os jornais falando bastante disso, noticiando? Até brinquei com o senhor na outra entrevista, né? A cientista publicou no boletim da igreja. Atualmente está quase essa situação. As pessoas dizem que os criacionistas não publicam. Não é que nós não queiramos publicar. É que o material que nós temos a oferecer é contrário ao status quo que a ciência possui hoje, ou seja, o posicionamento científico. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Água. Nós tomamos água o tempo todo. Pergunta, de onde veio toda a água que tem no planeta Terra? Até pouco tempo atrás diziam, a água que tem no planeta Terra veio dos cometas. É bem interessante porque tem uma sonda espacial que fez uma pesquisa específica num cometa e foi uma sonda, a sonda Rosetta. O trabalho foi espetacular porque foi possível comparar o tipo de água que está no cometa com o tipo de água que está na Terra. Deixa eu ilustrar. Hidrogênio possui um próton e um elétron. Tem um outro elemento químico que nós chamamos de deutério, que é apenas um hidrogênio que tem um próton e um nêutron e um elétron. É o tal pesado. Forma a chamada água pesada. A proporção de H2O, e o deutério é D, letra D. A proporção de H2O, D2O da água do planeta Terra não é a proporção de H2O, D2O que nós temos nos cometas. Em outras palavras, a água do planeta Terra não teria vindo dos cometas. Ninguém falou disso. Ninguém falou mesmo. E a lista do que não foi dito cresce a cada dia. A sonda pousou no cometa, fizeram um estardalhaço danado, claro, um grande feito, imagina, uma sonda pousar no cometa, espetacular. Mas isso eu não sabia que tinha acontecido, não. Entre muitas outras que nós temos visto. Aqueles que estão me ouvindo e gostam da parte da ciência, tem um negócio que é fascinante. Se você olhar para as publicações científicas desses 25 anos, uma das palavras mais comuns que você encontra nessas publicações é inesperado ou fascinante, no sentido de nós não esperávamos isso. A minha pergunta é uma pergunta bem simples. Se o modelo está correto, por que nós não encontramos aquilo que o modelo diz que iria ser encontrado? Por que é fascinante, é inesperado, surpreendente? São as palavras mais comuns que você encontra nas publicações científicas. Pois é. Então significa que o modelo naturalista que está sendo utilizado não está correto. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje uma entrevista com o professor Adalto Lourenço. Sua área de atuação é física? Física, trabalho na área de física de superfície, mais especificamente entre trocas de energia entre superfícies metálicas e gases. E aplicações vão desde áreas de anticorrosão, sistemas de trocas de energia, por exemplo, asas de avião, paredes de satélite, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, tá bom. Mas o senhor, bom, a física é uma coisa engraçada, né? Porque mesmo o cientista físico, ele tem que dar resposta sobre a origem e o destino do universo. Como é que vocês fazem? Aqueles cálculos malucos lá do Einstein, o que a gente vê em filme, como esse aliás, um filme muito legal sobre três matemáticas que trabalharam para a NASA, né? São histórias baseadas em fatos reais e tal. Aquilo tudo
assim, dá para a gente entender? Dá. Tem algo que é fascinante quando nós estudamos a natureza, duas coisas fascinantes específicas. Uma são os processos naturais que nós encontramos na natureza. Por exemplo, chuva, arco-íris, crescimento de uma planta, transpiração, erosão, corrosão, esses são processos naturais. Citei só alguns, tem um monte deles aí. E a outra são as leis da natureza. As leis que regem, fazem com que as coisas, com que esses processos naturais funcionem. Então, ao conhecermos esses processos naturais e as leis da natureza, a ciência tem condição de afirmar claramente se algo teria sido criado ou se algo teria surgido espontaneamente. Daí a razão do porquê nós podemos olhar para o passado e dizer se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Essas são duas áreas assim fascinantes de pesquisa, porque muitas pessoas falam assim, mas talvez tenham muitos processos naturais que ainda não sejam conhecidos. É possível, mas a grande maioria, eu posso afirmar que nós já conhecemos. Estão bem definidos. Pois o Dr. Eberlin, ele, na entrevista que ele teve conosco, ele disse que a ciência hoje, desde o iluminismo, tornou-se cada vez mais reducionista, reduzindo tudo a matéria, tempo e espaço. Correto. Eu acho que é isso, né? Porque matéria e energia é a mesma coisa. Correto. Então, a matéria, tempo e espaço. O senhor acredita nisso? Olha, deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, está aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Agora, doutor, por que a linguagem do Gênesis é assim tão mitológica? Ou não é? Não, ela não é. Deus tem uma maneira muito bonita de contar a história, para que qualquer pessoa possa entender. Por exemplo, a Bíblia nos informa que Adão foi feito do pó da terra. A palavra pó que está ali significa a menor partícula, tá? Bem pequenininho. Nós poderíamos usar qual palavra hoje para descrever pó da terra? Cientificamente, eu falaria dos átomos do solo. O que é fascinante porque dos quase 60 átomos, tipos diferentes de elementos químicos que nós temos no nosso corpo, são encontrados no solo, e ouça bem, do planeta Terra. A Lua não tem esses elementos químicos para produzir seres humanos, Marte não tem, Vênus não tem. Até onde nós pesquisamos no Sistema Solar, o único lugar que você encontra pó da Terra, ou pó para fazer ser humano, é aqui nesse planeta. Espera lá, como é que é o negócio? Significa que o solo terrestre forneceu os elementos químicos que constituem o nosso corpo e que outros corpos celestes do nosso sistema solar, o solo desses corpos não tem esses elementos? Não, eles não têm essa variedade. É só o planeta Terra. Mas a Lua não saiu da Terra por causa do choque de um
de um sei lá o quê? Essa é uma teoria bem interessante, mas a órbita da Lua é extremamente circular em volta da Terra. Até mesmo usando a idade deles de 4,5 bilhões de anos, não teria dado tempo para essa órbita estar circular como ela está. Então não foi assim? Não, acho que não. É só fazer as continhas. Continhas. Então, aí, doutor, a gente entra numa questão complicada. Eu mesmo me enrosco de vez em quando nela. Quando a gente lê a narrativa da criação em Gênesis, ela é dividida em dias. E o Sol e a Lua são criados no 4º dia. Então a Terra é anterior ao Sistema Solar? Ou, enfim, como é que a gente entende isso? Essa é uma questão muito interessante. Primeiro, lembra que ali é uma descrição feita pelo Criador. Ele disse a ordem que ele fez. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, isso não faz sentido, porque Deus criou as plantas no 3º dia. E luz? O Sol e a Lua e as estrelas, o Sol só foi criado no 4º dia. Para que uma planta possa existir, ela precisa de luz. Luz foi criada no 1º dia. Certo. Ou seja, não tem nenhum problema ter planta criada no 3º dia, porque já tinha luz. Que luz que era, que é o problema, né? Não, até nós sabemos por quê. É todo o espectro de radiação eletromagnética, porque luz é só radiação eletromagnética. Ah, só? Tem a visível e tem as demais. Por exemplo, infravermelho faz parte desse espectro. Muitas pessoas, quando vão à praia, um dia nublado, eles falam assim, não preciso de protetor, por quê? Está nublado hoje. Mas a radiação infravermelha, que é a que queima, ela atravessa a nuvem como se não tivesse nuvem. E a gente não vê. E a gente não vê. Radiação infravermelha, praticamente, é o que transmite o calor, é o que a gente coloca como calor. No 2º dia, nos é dito que Deus faz separação das águas. Já tinha água líquida. Se tem água líquida, tem radiação infravermelha. Então você tem o pacote todo. No 3º dia, Deus faz separação, faz aparecer a porção seca das águas. Inclusive tem um detalhe muito interessante ali, que diz que Deus chama a porção seca, que é singular, ele chama de terra. Nós a chamamos de Pangeia. A Bíblia é o único livro que diz que na sua origem o planeta Terra tinha um único continente. Parece científico, não parece? Bastante. E é. Mas e aí no 4º dia? No 4º dia Deus traz à existência Sol, Lua e as estrelas. Mas como é que era o Sistema Solar e o Universo, então, até o 3º dia? Essa é a parte que é fascinante, sabe por quê? Você para e pensa, o Criador, ele está fazendo um projeto, ele está desenvolvendo um projeto, e dá para perceber que houve um planejamento. Dias 1, 2 e 3, ele cria coisas, dias 4, 5 e 6, ele complementa com aquilo que ele criou. Por exemplo, no dia 1, ele cria a luz e faz separação entre luz e as trevas. No dia 4, ele cria o Sol, a Lua e as estrelas. Agora, o Sol é responsável para continuar fazendo o processo de luz e trevas. Tá? Ou seja, a emissão que vem de lá. No 2º dia, ele faz separação das águas e cria o firmamento. No dia 5, ele cria os animais que voam para o firmamento e os animais que vivem nas águas, do jeitinho que estava lá no dia 2, firmamento e águas. No dia 3, ele faz aparecer a porção seca e cria a relva. No dia 6, ele cria os animais terrestres e os seres humanos. Ou seja, você percebe que seria quase que como uma linha de montagem. Há uma necessidade para que, se tem animais terrestres, você precisaria ter, primeiro, um local para eles estarem, ou seja, terra seca. Para que eles se alimentassem, você precisaria de relvas. Para que as relvas existissem, você precisaria de luz, lá no 1º dia. Então, dá para perceber uma sequência, e essa sequência é muito bonita. É uma sequência que mostra o mais eficiente possível. É possível pensarmos, então, que Deus, de fato, começou tudo com a Terra era, ou pensando num geocentrismo, porque a narrativa é geocêntrica. Essa é uma área, assim, também interessante na física. A minha pergunta é o seguinte, seria possível o universo ser geocêntrico? Depende das equações que nós estivermos usando. O que você gostaria de colocar como centro? Por exemplo, imagine um avião, tá? O avião está se deslocando a, digamos, a 800 km por hora. Eu estou sentado bem lá na frente, mas eu resolvo ir até o fundo do avião. Então eu estou andando dentro do avião. Qual é a minha velocidade? Depende. Depende. Eu estou medindo a velocidade dentro do avião ou alguém que está observando lá de fora do avião? Qual é o meu referencial? O avião ou fora do avião?
eu estou medindo, por exemplo, o sistema todo. A Terra está no centro do quê? Não sei, o universo é infinito? Não, o universo é finito. Ah, é? É. A radiação de fundo, por ser exatamente a mesma, mostra que o universo é finito. Essa radiação de fundo é uma micro-radiação de fundo, dá mais ou menos uns 3 graus Kelvin, 270 graus Qual abaixo do o tamanho zero. do universo, então? Se eu fosse dizer com precisão, é o dobro da metade, mas isso não significa nada. Então eu teria que dizer que é exatamente aquilo que nós acreditamos seria cerca de mais ou menos 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. Então, para ter uma noção do universo todo, teria que multiplicar 93 bilhões por 9,5 trilhões. Tá, ok. Não precisa fazer isso. Não, mas deixa eu só falar o que seria interessante, só rapidinho. Se você quiser fazer a conta, faça. Agora, o que me fascina do Deus da Bíblia, que é o Deus que eu creio, que chamo de meu Pai, é que Ele literalmente mediu os céus a palmos. Tem nome para o número que dá a conta? Um montão. Isso é um bom número. Tá bom. E aí, seria possível dizer que a Terra está mais ou menos na metade desse... Tem algumas medições que são muito interessantes, que estão relacionadas como as galáxias se agrupam. Certo. E um estudo que foi feito há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, 10 a 15 anos atrás, mostrou algo muito interessante. Parece que as galáxias encontram-se agrupadas em círculos. Mas para alguém perceber isso, somente quem estivesse no centro, ou muito perto do centro, poderia perceber. Seria mais ou menos assim. Imagina uma piscina, água bem parada, e você joga uma pedrinha na piscina. Certo. Então começa a formar aqueles círculos. Se você estiver bem perto onde a pedra foi jogada, você vê os círculos se espalhando. Mas se você estiver lá do outro lado da piscina, no mesmo nível da água, você só vê com uma paredinha de água chegando até você. Você não tem noção que aquilo é um círculo. Entendi. Pelo fato de nós termos visto esses círculos de galáxias, a impressão que nós temos é que nós estamos muito próximos do centro, se não no centro. Interessantíssimo isso. Professor Adalto, esse fim de semana eu estava tendo uma discussão lá com o pessoal da igreja e alguém me disse que Isaac Newton, que foi um grande físico também, né? É dele a equação sobre a gravidade? Uhum. Eminho é mão dividido por D2 e tal, é isso? É isso aí mesmo. Ainda lembro, olha Tá só, vendo hein? só? Eminho é a massa do menor vezes a massa do corpo maior dividido pelo quadrado da distância. Tem que colocar a constante gravitacional ali no meio, que é o G. G vezes M1, M2 dividido por R ao quadrado. Só por curiosidade, esse G que Newton colocou ali, é que eu não sabia explicar, pode ver que o G é maiúsculo, que é da palavra God na língua inglesa. Ah, é? Não, mas a gravidade nas equações é G também. G também. Legal. É verdade que Newton foi superado ou desmentido por Einstein? Einstein fez uma proposta que é algo bem interessante. A proposta de Newton, ela funciona muito bem para aquilo que nós chamamos da física clássica, ou seja, para corpos grandes, para coisas grandes. Quando você trata do mundo atômico e subatômico, você percebe que as equações, ou a equação de Newton não funciona do jeito que deveria funcionar. Ou seja, é uma equação que é uma aproximação de alguma outra coisa. Einstein procurou descrever isso daí também para o pequeno mundo subatômico e atômico que nós temos. Então é a parte da teoria da gravitação proposta por Einstein. Essas duas praticamente se complementam, mas ainda o trabalho continua porque a ideia principal, e Einstein praticamente gastou uma boa parte do final da sua vida naquilo que é chamado de teoria dos campos unificados. É tentar juntar gravidade com eletricidade e magnetismo. Por quê? São coisas diferentes? Claro que são coisas diferentes, eu sei. Mas por que campos diferentes? Só curioso também que são 3, gravidade, magnetismo e eletricidade. Só por curiosidade. São áreas, por exemplo, o trabalho feito por Maxwell, James Clerk Maxwell, ele conseguiu juntar eletricidade e magnetismo. Então nós temos as 4 equações de Maxwell. Mas o magnetismo não é decorrência da eletricidade? E eletricidade também é decorrente de magnetismo. Os dois trabalham juntos. É por isso que a gente, nesse caso, você tem o campo da eletricidade, o campo da gravidade. Esses dois campos foram unificados através do trabalho de um cristão, por se falar nisso. Maxwell era um cristão.
um homem muito devoto a Deus e às Escrituras. Ele conseguiu unificar. Ninguém conseguiu unificar ainda essas duas, que agora já estão juntas, com gravidade. Esse é o trabalho que muita gente tem trabalhado. Professor, dá para explicar o que é gravidade? Com o conhecimento que nós temos até o presente momento, não. Por isso que eu comento com as pessoas que é algo fascinante. Muitas pessoas falam assim, mas o que é gravidade? Na verdade, nós não sabemos. Nós sabemos como ela funciona. Nós vemos a reação dela. Pessoas chegam para mim, eu uso esse exemplo de uma forma muito prática, eles falam assim, mas quando você fala a respeito de Deus, fala assim, vamos comparar Deus e gravidade. O G de God. Quando você pensa em gravidade, você vê a gravidade? Não. Não. Você pega a gravidade? Também não. Mas é possível senti-la? É impossível deixar de sentir. Não é interessante? Agora, indo um pouquinho adiante, a gravidade é a força de atração, certo? Pelo menos é um modelo que nós temos. Isso, a força de atração entre dois corpos. Está na razão direta do produto das massas pelo quadrado da distância. Muito bem. Ok. Esses corpos se atraem porque eles são metálicos? Ou por que eles se atraem? Se você puder responder essa pergunta, eu também, a gente recebe um prêmio Nobel. Ninguém sabe. Nós sabemos que eles se atraem. O porquê eles se atraem ainda continua sendo uma incógnita. O que faz com que massa, e não precisa ser metálico, não precisa ser magnético, não precisa ser elétrico, nada. Porque Júpiter é gasoso e tem gravidade? Correto. O Sol é uma bola de gás praticamente. Tem gravidade, uma gravidade gigantesca, inclusive capaz de manter todos os planetas girando em volta dele. Então, gravidade é alguma coisa muito interessante. Até agora, ninguém conseguiu exatamente saber o que é. Tem várias propostas, mas à medida que a pesquisa avança, aquilo que tem sido colocado como gravidade... E os astros giram por causa da gravidade? Essa é a razão da coisa. Muito bem bolado por falar nisso, né? Eu acho que Deus foi muito sábio em criar um sistema tão específico como esse. Imagina se não houvesse gravidade, nós aqui no planeta Terra. Imagina assistir um jogo de futebol, cada vez que o cidadão chuta a bola entra em órbita. Quer dizer, não entra em órbita, ela vai embora para o espaço. Ou seja, gravidade é algo fascinante. E ela atua em todos os lugares do universo. É por isso que nós conseguimos olhar, inclusive, galáxias muito distantes e vermos, inclusive, o que está atrás delas. Porque quando nós temos muita massa, ou seja, um campo gravitacional muito grande, várias galáxias juntas, muita matéria ali, essa matéria toda junto funciona como se fosse uma lente. Então, essa que é a tal da lente gravitacional? Lente gravitacional. Então você consegue ver o que está lá atrás. Porque ela passa por ali ser mais ou menos, aqui está a lente, eu estou desse lado observando. Certo. Desse lado aqui está alguma coisa que eu não consigo ver. Mas como essas galáxias têm uma massa muito grande, elas funcionam como se fosse uma lente ampliando essa luz que vem aqui de trás, passando por aqui. Eu consigo daí ver o que está ali atrás. Foi através desse tipo de lente gravitacional que os cientistas descobriram galáxias que estão a mais ou menos quase 13 bilhões de anos-luz de distância da gente, que têm uma massa gigantesca. Para eles foi uma surpresa. Por quê? Porque o universo estaria, dentro da teoria deles, teoria naturalista, estaria nascendo. Mas como seria possível ter um bebê nascendo com um corpo de adulto? O Veja Só de hoje é uma entrevista especial com o professor Adalto Lourenço, que é físico, cientista e cristão. Ele está respondendo de sopetão, não combinamos nada, não passei para ele as perguntas, que aliás várias delas eu estou pensando agora, né? E está sendo bastante surpreendente. Professor Adalto Lourenço, uma das críticas mais comuns que, não precisa nem ser cientista, pessoas mais esclarecidas um pouquinho, fazem a narrativa da Bíblia, do livro de Gênesis, é em relação ao dilúvio. De onde veio toda aquela água lá? O senhor falou no bloco anterior sobre a água do planeta Terra e provou que a água do planeta Terra só é do planeta Terra, a água dos cometas é diferente, e isso é bem interessante. Mas de onde veio a água do dilúvio? O dilúvio é um mito ou é um fato que a ciência pode provar? E se pode, ele é global ou localizado? Essa é uma pergunta também muito interessante. Olha só, existem cerca de 250 relatos espalhados pelo mundo todo. Os aborígenes da Austrália têm,
vários grupos na África, inclusive os pigmeus possuem, ou seja, 250 grupos espalhados pelo planeta todo. Tem o seguinte relato, se nós pudermos resumir nos elementos principais. Um dos seus antepassados teria salvo os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. 5 elementos. A pergunta científica, no fundo é matemática, que nós temos que fazer é o seguinte: qual a probabilidade de 250 culturas terem inventado exatamente a mesma mentira? Ou seja, nós não estamos tratando com um mito. É algo que ficou guardado como parte, como memória coletiva de todas essas culturas ao longo de todos esses anos. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, que é muito interessante, a pergunta de onde teria vindo toda a água. A Bíblia diz que a água não veio de cima. A Bíblia diz que romperam-se as fontes do grande abismo. A água veio de baixo. Em 2013, no estado de Rondônia, foi encontrado um diamante, sendo que 1,5% da sua massa é água. Isso significa que o planeta Terra já teve um oceano gigantesco lá embaixo. Não está mais lá. Ajuda? Mas não é fogo que tem no centro da Terra? Isso tem que descer bastante. Estou falando assim de mais ou menos uns 50 quilômetros de profundidade. Lembra que se nós descermos, são mais ou menos 6.370 quilômetros descendo. Estou falando só de uns 50. Só para falar nisso, para as pessoas terem uma noção, se a gente pegar o que a gente chama de crosta terrestre, a terra firme, essa parte que a gente está em cima, e compararmos com o ovo, ou seja, se nós fizéssemos um ovo do tamanho do planeta Terra, a casca do ovo seria muito, muito, muito maior do que essa casquinha que a gente mora em cima dela aqui no planeta Terra. Ou seja, mais ou menos uns 50 quilômetros abaixo, de 50 a 100 quilômetros, já houve um oceano gigantesco nesse planeta que não está mais lá. Então não foi chuva? Não, a chuva foi o resultado dessa água vindo de baixo. Esse é o resultado. Como assim? Se a água vem de baixo, ela não chove? Lembra que ela está sob pressão. Teria que haver uma rachadura para essa água sair lá de baixo. Ela jorrou. Ela jorrou. Isso caía como abundante chuva. Que é mais ou menos não é a descrição que nós temos lá. Então, a física e a mecânica do dilúvio, examinando o que nós temos no planeta Terra, tanto na geologia do planeta e tudo mais. E isso que causou a divisão dos continentes? Sem dúvida. Tem que ter uma rachadura para essa água sair lá de baixo. Já percebeu que dá para encaixar a América do Sul com a África? Isso tem a ver com as tais placas tectônicas? Sim. É o movimento delas. Hoje as tectônicas são mais ou menos assim. Se você pegar a América do Sul e a África, a distância é mais ou menos de 3.000 quilômetros e a velocidade de afastamento é de mais ou menos 2 centímetros por ano, que é quase a velocidade que a nossa unha cresce por ano. Tá? Se você fizer uma continha rápida, você vai perceber que para afastar 3.000 quilômetros a 2 centímetros por ano, demoraria 150 milhões de anos. E as pessoas falam, mas a Bíblia está falando de uma cronologia aí, um dilúvio de mais ou menos uns 4.500 anos atrás. Ou seja, teria demorado 150 milhões de anos. Espera, 150 milhões de anos se a velocidade de afastamento for constante. Quem garante que foi constante? Pelo que tudo indica, não foi constante. Eu coloco isso de uma forma bem simples. Na física, a gente resolve coisas de uma forma bem básica, bem natural. Um carro viajando a 2 centímetros por ano, se bater num poste, ele não vai amassar. Sim. Olha as cordilheiras de montanhas, que são esses amassados que a gente tem na face do planeta. Não pode ter sido a 2 centímetros por ano. Foi um cataclisma. Foi um cataclisma. Foi muito mais rápido no passado. Hoje não é tanto quanto já teria sido no passado. Como teria sido o processo, doutor? Se você tem água na parte de baixo dessa crosta terrestre e essa água está saindo, você tem os processos de aquaplanagem ou hidroplanagem. Certo. Ou seja, você tem rocha em cima de água. Como é que funciona? Você pegar uma pedrinha, vai lá no lago e joga a pedrinha, ela sai batendo na água e sai pulando. Se você está um dia dirigindo o seu carro na estrada e está chovendo muito e você vira bruscamente e o seu pneu talvez se não tiver uma boa aderência, o seu carro vai aquaplanar, vai escorregar em cima do asfalto. Mesmo processo. Então, se você tem água aqui embaixo, uma ruptura, você tem que ter essas placas se movimentando. Movimento mais rápido porque tem água embaixo. E essa água secou? Essa água deve ter chegado até a superfície do planeta. Não pode ter sido muito, mas o suficiente para inundar o planeta todo. Com o movimento das tectônicas, você começa a ter compressão
e elevação. Em outras palavras, se você pegar a área do que teria sido a Pangeia no passado e somar com a área de todos os continentes hoje, você vai perceber que a somatória das áreas dos continentes hoje teria sido menor do que a área da Pangeia. O que significa? Essa área foi compressa, comprimida e elevada. Então nós temos cadeias de montanhas e outras coisas. E é possível dizer, por exemplo, que o deserto do Saara já foi um oceano? Sim, porque nós já encontramos até fósseis de baleia lá. Fóssil de baleia no deserto? É. Se você pegar na China, a mesma coisa, tem um deserto gigantesco lá na China. E como é que você explica isso? Onde é que está o oceano que estava lá? É só inundar o planeta. Se você inundar um planeta, você tem um planeta todo embaixo d'água. Não é interessante que dá para a gente fazer algo assim bem simples em laboratório? Que é o seguinte, nós estudamos aquilo que se chama densidade. Se eu pegar uma bola de isopor de 10 centímetros de diâmetro e uma bola de chumbo de 10 centímetros de diâmetro, a bola de chumbo é muito mais pesada do que a bola de isopor. Por Isso quê? é diferença de densidade. Diferença de densidade. Qual seria a densidade de um peixe dentro d'água? A densidade da água, praticamente. Porque se for muito maior, ele afunda, se for menor, ele só fica boiando. Qual seria a densidade de um anfíbio dentro d'água? Um pouco menor do que a densidade de um peixe dentro d'água. Qual a densidade de um réptil dentro d'água? Menor do que a densidade de um anfíbio dentro d'água. Qual a densidade de aves e mamíferos dentro d'água? Aí depende do tipo de pena, pelo, coisas desse jeito. Mas seria menor do que a densidade de um réptil dentro d'água. Vamos pegar os 5, desculpa. Temos peixes mortos, anfíbios mortos, répteis mortos, mamíferos e aves mortos, todo meio de uma misturada de lama e água aí. Se eu produzir pressão e descompressão no meio dessa água e dessa lama, os que têm densidade maior afundam, vão mais para o fundo. Os que têm densidade menor, quando eu produzir um processo de descompressão nesse sistema, os que têm densidade menor sobem. Deixa eu colocar da seguinte forma. Vamos imaginar que o planeta Terra estivesse totalmente inundado com água. Lá embaixo você tem água e lama e animais mortos misturados no meio de toda essa água e essa lama. Maré alta, compressão. Maré baixa, descompressão. Maré alta com compressão faria com que os que têm densidade maior afundassem. Densidade maior qual? Peixe? Não. Peixe são os peixes, estão lá embaixo. Densidade menor seriam mamíferos e aves. Ou seja, quando você tem maré alta, a pressão é maior, os que têm densidade maior afundam. Maré baixa, densidade menor, os que têm pressão menor, os que têm densidade menor sobem. Depois de maré alta produzindo pressão, maré baixa, descompressão, depois de um tempo, você teria uma ordem de animais mortos no meio dessa água e dessa lama. A ordem seria peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, alguma coisa assim, ou aves e mamíferos. Isso a gente reproduz em laboratório. Qual a ordem que nós encontramos no registro fóssil? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, aves e mamíferos. Então está provado que houve o dilúvio. Foi universal? A pergunta é, por que Deus iria pedir para Noé construir um barco, sendo que aves e animais migram de um lugar para outro espontaneamente? Está respondido. Outra questão, doutor, a equação mais famosa de Einstein é a tal do E igual a mc ao quadrado, né? Energia igual a matéria vezes... Velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado. Isso, de algum modo, é incompatível com aquilo que a gente aprende sobre a criação de Deus na Bíblia, ou tem a ver? Não. Todas as descobertas científicas, inclusive essa da equação de Einstein, é fascinante. É uma equação verificada ou ainda é uma teoria? Ela já está com mais de 99,999 comprovada. Ou seja, parece que é assim mesmo. Ou seja, é fascinante quando a gente percebe que quando pessoas com uma mente brilhante como a de Einstein conseguem ver algo na natureza e falar assim, a natureza funciona desse jeito. E realmente funciona daquele jeito. E o fascinante é poder colocar isso numa equação. E mostrar que, por exemplo, a energia que você tem numa folha de papel daria para manter uma locomotiva e com mais de 150 vagões rodando em volta do planeta Terra por quase um século. Então é fascinante.
A Bíblia não tem nenhum ponto de contato com isso? Diretamente não, mas quando você vê logo no início, você percebe que o texto de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, tempo, os céus, espaço, a terra, matéria. Então você tem espaço, tempo e matéria, que são os três fundamentais para a ciência poder trabalhar. O que Einstein nos ajudou é como trabalhar essa questão de matéria e energia e matéria. Ou seja, você pode transformar matéria em energia, que é o que o Sol faz o tempo todo, e energia em matéria, também dá para a gente fazer isso, tem sido feito em laboratório. Dá para fazer reverter energia em matéria? Também dá para brincar um pouquinho com isso. Tá bom. Agora, por falar em energia e matéria, uns 4 anos atrás, mais ou menos, na escola dominical, a gente estava estudando sobre a criação e tudo, e eu fui pesquisar alguns textos mais contemporâneos, e alguns cientistas estavam dizendo que, embora o nosso conhecimento a respeito do cosmos seja muito maior do que todas as gerações antigas, a maior parte dele a gente não sabe o que é e não consegue explicar. Eles chamam isso de energia escura e de matéria escura. O que é isso? Essas são duas áreas atuais de pesquisa muito interessantes, e aí tem alguns questionamentos e tem alguns paradigmas também dentro desse contexto. O universo, segundo os naturalistas, tem 13,8 bilhões de anos. O problema é que em 13,8 bilhões de anos, depois, o universo não era para estar como ele está agora. Porque o universo tem uma aparência de coisas que funcionam muito bem. A entropia diz que com o passar do tempo as coisas param de funcionar. Se ainda está funcionando depois de tanto tempo, tem que ter alguma coisa ali que fez o negócio funcionar por todo esse tempo. Deixa eu dar uma ilustração. Então não simples. É uma explosão? O Big Bang de acordo com a teoria do Big Bang. Ou algo que seria como uma explosão. Deixa eu tentar ilustrar mais ou menos o que seria essa questão da matéria escura e fria. Imagina que eu chegasse ali, levasse você lá fora e mostrasse meu carro, falasse: Heber, dá uma olhadinha, olha os pneus do meu carro. Já andei 100 mil quilômetros com eles. Você olha e fala: rapaz, 100 mil quilômetros, tem até aquelas borrachinhas espetadas aqui, mas como que é possível isso? Falei: aqui tem uma camada de matéria escura e fria em volta do meu pneu, que permitiu que eu rodasse tudo isso e ele parecesse novo ainda. Então é uma desculpa. Nós não sabemos se isso daí realmente existe ou não. É por isso que a ciência tem que pesquisar todas as possibilidades, até nós chegarmos lá. Eu estava, inclusive, vendo um site da NASA há pouco tempo atrás, lendo um pouco de material lá. Na mesma semana saiu uma publicação científica, pessoal dizendo que haviam descoberto uma área onde haviam realmente muita matéria escura e fria. Logo depois, um outro artigo dizendo que não sabe se existe realmente matéria escura e fria. Então, é uma área aberta à pesquisa. Nós não podemos dizer que é uma desculpa, não existe, está aberta à pesquisa. Vamos ver se ela existe ou não. Mas aí... Então, se eu entendi bem o seu raciocínio, como as contas não fecham para a teoria evolucionista, é preciso dizer que há coisas que a gente não compreende e que explicariam a equação. É isso? Se nós pegarmos, por exemplo, existe algo que nós chamamos de matéria bariônica. Matéria bariônica é aquela que a gente conhece. São os elementos químicos, as partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, neutrinos, esse tipo de coisa. Se nós pegarmos isso que existe, que a gente conhece, testa em laboratório, segundo a teoria naturalista, isso é mais ou menos 4% de tudo que tem no universo. Então, cerca de 96% é daquilo que a gente não tem como testar em laboratório e nem sabe se existe. Usando esses 96%, daí talvez você possa chegar nesses 13,8 bilhões de anos. Então, esse número pode não ser real. Correto. Qual seria a idade do universo, na sua opinião? É uma área difícil nós dizermos pelo seguinte: para medir algo, você tem que ter certos parâmetros iniciais. Eu posso começar, por exemplo, se o universo fosse extremamente quente no início, vamos supor um valor absurdo, 10 elevado a 19 Kelvin, ou seja, o número 1 com mais 19 zeros depois. Tá? Quanto tempo teria demorado para ele esfriar e chegar aos 3 Kelvins que ele tem hoje? Ou seja, 270 graus abaixo de zero. Dá para fazer uma conta, você faz essa conta, você vai perceber que chega aí quase nos seus 13, 14 bilhões de anos.
A pergunta é, e se o universo tivesse começado extremamente frio, quanto tempo teria demorado para ele aquecer só 3 kelvins? Usando as mesmas equações, alguns poucos milhares de anos você chegaria lá. E por que o universo tem que começar extremamente quente? Porque senão ele não evolui. Ah, mas se ele for criado, pronto, ele não precisa evoluir? Correto. Aí entra um problema muito interessante, que são as leis da natureza. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. Essa lei nos diz que, deixando por conta própria, qualquer coisa naturalmente vai do organizado para o desorganizado. Essa roupa que eu estou usando, daqui a 10 anos, ela não vai estar como ela está. O nosso sapato, o nosso carro, tudo. É normal, o universo funciona desse jeito, a natureza funciona desse jeito. Pergunta que nós temos é a seguinte, como o universo teria se organizado? Cientificamente ele não faz isso, ele se desorganiza. Então, pelo conhecimento que nós temos das leis da natureza, o universo teria que ter começado pronto, completo, complexo, perfeitamente funcional, para que hoje, um certo tempo depois desse tempo de criação, ele ainda fosse funcional. Seria mais ou menos assim, imagina, ninguém sairia daqui hoje e compraria um carro extremamente velho, com a esperança que com o passar do tempo ele iria ficar novo. Isso não faz sentido. Mas por que o universo começaria totalmente desorganizado e com o passar do tempo ele ficaria organizado a tal ponto de produzir vida inteligente como nós temos no nosso planeta? É possível usar o Big Bang ou algo do Big Bang para explicar Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja luz. Bum! Poderia ter esse boom ali, mas o Big Bang, como ele é proposto como teoria, é diferente do que a Bíblia nos ensina. É por isso que eu tenho procurado, assim, incentivar as pessoas a olhar a Bíblia como ela foi escrita. Deixa-me colocar de uma forma bem simples. Por que por muitos anos, eu fui evolucionista teísta? Tá? Ou seja, eu acreditava que Deus tinha criado o mundo do jeito que a evolução diz. E eu saí desse evolucionismo para o criacionismo por questões científicas, não religiosas. Tá? O que foi interessante para mim, agora como cristão, de novo, olhando todo esse contexto, só para esclarecer, eu já era cristão antes, tá? Antes dessa mudança. Mas o que foi para mim fascinante foi o seguinte, olha a simetria. Gênesis capítulo 1 fala da criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse 21 fala da criação dos novos céus e da nova terra. Apocalipse 22 fala da árvore da vida. Se os dois primeiros não são literais, por que eu deveria crer que os dois últimos serão? Isso é verdade. Percebe? Deus fez essa simetria para que eu entendesse. Se existe esperança que os últimos serão literais, os primeiros também. É que eu pergunto para tantas pessoas que são cristãs, chegam para mim e falam assim, mas por que Deus não poderia ter criado em milhões de anos? Eu não estou dizendo que ele não poderia. Eu estou dizendo que, da maneira que ele escreveu, não foi assim. Por que a gente vai ficar parado lá esperando a criação de novos céus e nova terra? Deus falou, não, vai demorar uns bilhões de anos ainda. Tá, vocês aguentem mais um pouco, fiquem por aí, dá uma voltinha, voltem daqui a alguns bilhões de anos, a coisa vai estar pronta. Não faz sentido isso. Professor, o fato de haver vida inteligente pode ser explicado como obra do acaso na cabeça de qualquer pessoa? Essa é uma pergunta, Heber, que se nós olharmos só do ponto de vista biológico, a resposta seria não. Se nós olharmos do ponto de vista da informação, é uma gigantesca afirmação não. Porque os nossos pensamentos não são apenas o resultado de elétrons viajando para lá e para cá, ou átomos batendo, colidindo para lá e para cá. Nós sabemos que não é isso. Porque se esse fosse o caso, tudo que nós estamos falando ou pensando não teria valor nenhum, porque é só colisão de elétrons e tudo mais. Então não faz sentido. Isso que me intriga. Alguém que se dedica a estudar de maneira profunda as coisas que existem, chegar à conclusão de que isso tudo é obra do acaso mais o tempo, é uma teimosia muito grande não querer enxergar a verdade. É que no fundo, se você parar e pensar, toda proposta, seja ela científica, filosófica, no fundo nós estamos procurando responder o seguinte,
o que Deus disse é verdade ou não. Se nós partirmos do princípio que o que Deus disse não é verdade, nós temos que criar a nossa própria cosmovisão. Como as coisas teriam começado. Como que elas chegaram até aqui. Portanto, para o senhor, com tamanho conhecimento e profundidade, acreditar na literalidade da Bíblia é uma resposta inteligente? Totalmente, totalmente. A Bíblia faz afirmações científicas. Todas elas estão corretas. Por exemplo, livro de Jó, capítulo 26, verso 7. Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Duas afirmações científicas. A Terra paira sobre o nada? O planeta Terra? Claro, não tem uma coluna segurando, ou elefantes, ou coisas desse jeito. Não. Como alguns povos no passado já imaginaram que havia um elefante em cima de outro elefante, em cima de todos esses elefantes estava o planeta Terra. Não, a Terra flutua. A primeira que é fascinante. Porque a primeira diz assim, que Deus estende o norte sobre o vazio. No nosso norte sideral foi descoberto no finalzinho da década de 90, comecinho dos anos 2000, um espaço vazio de mais de 1 bilhão de anos-luz. Segundo a teoria do Big Bang, não era para existir isso. Mas está lá. Deus estende o norte sobre o vazio. Está lá. Jó? Capítulo 26, verso 7. Infelizmente, doutor, o tempo acabou. A gente vai esperar a sua próxima visita. Todas elas muito surpreendentes, fascinantes e que remetem a nossa glorificação a Deus pelo conhecimento que Ele deu ao irmão e pela maneira muito humilde com que o irmão espalha esse conhecimento para glorificar a Deus e para atestar a veracidade das Escrituras. Que o Senhor o recompense. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando o teu ministério aqui.